Olá, está no ar mais um programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Eu sou o pastor Leonardo Miranda e venho abençoar você nessa manhã de sábado com a palavra bíblica, testemunhos, com tudo aquilo que Deus tem abençoado você nesta programação e você sabe que é feito com muito carinho, muito especial para abençoar a sua vida. Eu tenho sempre a honra e o prazer de estar representando um dos maiores pastores, um grande homem de Deus, um grande profeta da nossa atualidade, o reverendo José Santana Santos. Nós queremos agradecer muitíssimo a Deus por tudo que Ele tem representado para nós com mensagens bíblicas, poder sobrenatural na hora da oração e pessoas têm testemunhado o que Deus tem feito na vida delas. Hoje é sábado, é um grande dia, um dia para nós especial porque o pastor Alex Fiuza, um grande homem de Deus, estará com os jovens numa reunião jovem no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. Essa igreja viva 24 horas fica no coração de Duque de Caxias, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho. Você, amigo e amiga que mora em qualquer lugar do Rio de Janeiro, pode estar conosco numa igreja tão poderosa e tão operosa como esta. Esta é a igreja viva. Uma igreja que ama você, uma igreja que está pronta para abençoar a sua vida, abençoar você que vem assiduamente acompanhando essa programação. No programa de hoje, um casal especial. Semana passada eu trouxe aqui a jovem de Belém do Pará, que teve a vida transformada, e hoje eu estou com um casal de Brasília que vai estar testemunhando o poder sobrenatural do Senhor Jesus sobre a vida dela. Eu espero você, vou para os comerciais, daqui a pouco eu volto. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Volta com o programa Mundo Real e com um casal muito especial. Eu estou aqui com o Edmilton e com a Carmen. Bom dia, Carmen. Bom dia, pastor. Bom dia, Edmilton. Bom dia, pastor. Esse casal especial é casal que foi alcançado na nossa igreja em Brasília, uma igreja filial deste ministério, onde o nosso querido e amado pastor Ricardo, um abraço, pastor Ricardo, representa o nosso reverendo lá na Igreja Viva, 24 horas em Brasília. Carmen, o que aconteceu na sua vida dentro desse ministério tão poderoso? Amém. Eu quero começar louvando a Deus, né, pela vida do nosso reverendo, que está à frente desse ministério. E assim, eu já estou 10 anos, né, pastor, na Igreja Viva em Brasília, sim, congregando, sempre envolvida nesse ministério, mas o meu marido não, o Edmilton não. Ele era roqueiro, né? Roqueiro, revoltado mesmo, mas até então eu sempre segui na visão, envolvida, evangelizava, porque 2 coisas que ele não queria, né? Ele não queria que eu estivesse na igreja e nem queria que eu trabalhasse. Então, uma das coisas que eu gostava de fazer era a obra de Deus, era evangelizar. E lá na igreja de Brasília sempre necessitava de alguém, de um auxiliar. Então, eu sempre me colocava à disposição para estar indo fazer a obra de Deus, porque isso preenchia dentro de mim. E eu ia todos os dias, estava no culto, e ele começou a achar isso muito ruim, porque ele sempre quis a família muito perto dele. E eu comecei a sair, né? E estava nos cultos de manhã, estava nos cultos à tarde, à noite, evangelismo. E isso começou a trazer dentro dele uma grande ira, levantar uma grande ira dentro dele. E ele começou a perseguir, a me perseguir, perseguir a igreja. Começou a sentir ódio muito grande pelo pastor Ricardo, né, pela igreja. O reverendo, ele nem conhecia o reverendo, mas começou a sentir muita raiva do reverendo e começou a me proibir de estar na igreja. Mas a gente não era casado,
Mas eu não obedecia, né? Eu sempre buscava esse recurso no pastor, o que eu fazia, né? E o pastor sempre me aconselhava, ó, você, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus. Então eu estava debaixo de orientação e eu ia. Colocava sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Carmen, então a vida desse homem era uma vida de rock, uma vida translocada, e isso trouxe um sofrimento não só para você, mas você tem filhos também. Tenho 2 filhos, sim, senhor. E como era conviver a Carmen na igreja, crendo em Deus, e quando chega em casa, um marido completamente com a cabeça virada? Isso traz um sofrimento? Muito sofrimento. Porque às vezes, Carmen, existem muitas mulheres agora assistindo ao programa, com certeza existem, que estão passando por problemas parecidos ou até pior que o seu. Então, eu creio que esse testemunho vai ajudar muitas pessoas. Você, amiga que está nos assistindo agora, olha, você vai poder conferir conosco aqui o que Deus é capaz de fazer quando você se rende, que você vai ver que foi o caso da Carmen, o poder de Deus na vida dessa mulher fez uma transformação. Mas eu queria dar um tempo com a Carmen, que ela vai voltar. Já vi que ela é boa de falar, viu como é que ela... Graças a Deus. Homem de Deus. Hoje, homem de Deus, mas antes roqueiro. O que passava na mente de um roqueiro? Sim, senhor. Eu também quero louvar a Deus, né, pela vida do nosso reverendo e agradecer também, né, por ter sido alcançado por esse ministério, do qual faço parte hoje, e estou muito feliz. Mas, assim, era uma vida bem problemática. Eu até então eu não via, assim, o que eu queria realmente era quando ela se arrumava para sair para a igreja, fazer os evangelismos, eu já ficava, né? Então aquilo já subia o levante, eu já queria impedir, e se eu não conseguia, eu saía chutando as coisas, era bastante radical mesmo com relação a isso. Quebrava tudo? Chutava a geladeira, chutava o fogão. Uma vez eu peguei uma caixa de som, joguei longe assim. Isso tudo porque via ela na igreja, buscando o Senhor. Sim. Quando ela começou, realmente veio esse levante dentro da nossa casa. Ou seja, as coisas, eu não entendia, eu não conseguia entender, né? E não gostava mesmo. Então, foi uma época bem complicada que a gente passou, né? Como ela já falou, foram quase 10 anos, né? Então, era sempre discutindo, às vezes eu saía de casa, quando não era eu, ela saía também, porque ficava um clima muito chato dentro da nossa casa. Ô Carmen, quando foi o momento crucial que você disse, não dá mais, esse homem não quer nada, eu tenho que pensar em mim, no meu filho, como foi isso? Em dezembro do ano passado, eu resolvi dar um basta nessa situação. Eu cheguei a conversar com o pastor Ricardo, olha, eu não quero mais essa vida, e eu tô a fim de sair fora mesmo e criar meus filhos. E eu cheguei para ele e falei, né? Eu marquei com ele, porque ele só chega tarde em casa. Eu pedi para ele chegar nesse dia mais cedo, que eu queria conversar com ele. E eu falei para ele, olha, não tem mais jeito, a gente não dá certo, você não quer ir para a igreja, você não quer permitir que eu vá para a igreja, e eu preciso estar na igreja, eu amo Jesus, eu amo essa missão e eu quero estar na igreja. E aí ele falou, né? Então você vá, porque eu fico, você leva as crianças. E aí eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, eu queria que ele saísse, porque para mim sair com meus 2 filhos fica mais complicado, eu queria que ele saísse. E aí ele resolveu sair de casa, graças a Deus, em uma sexta-feira ele decidiu que por amor a mim e as crianças, ele sairia assim de casa. E aí dali eu comecei a dar um passo na minha vida, já estava procurando, né, um lugar menor para me morar com os meus filhos, e convidei ele para romper o ano na igreja, porque todo ano eu rompo o ano na igreja, e eu convidei ele para ir romper o ano na igreja comigo. E ele falou que não. Eu sempre insistia de uma forma, sabe, eu sempre insistia para ele estar indo à igreja. Mas ele muito revoltado, eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja. E aí eu, orando a Deus, participo do grupo, faço parte do grupo de intercessão, nunca desisti, sempre orando, amando a alma dele em primeiro lugar, porque a alma dele é preciosa para Jesus, e sempre falando, Jesus, eu não aceito perder essa alma para Satanás, porque o diabo ele tinha, né, um domínio muito grande sobre a vida dele, né? Por causa do rock ali, tinha um domínio muito grande, e mexia muito com a cabeça dele. Então eu orava por ele, para Deus libertar. Mas como que isso iria acontecer, né? Como que essa libertação? Só Jesus mesmo, né? Só Deus, só o Espírito Santo. Mas o que aconteceu com você para você largar toda aquela vida e aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Você disse, não, é um ponto, não dá mais, eu agora tenho que realmente me estreitar no projeto, no plano de Deus. O que aconteceu? Então, pastor,
no final do ano a gente teve um encontro no Natal, né? A gente fez uma confraternização na casa da missionária Elza, que é a irmã dela. Então ali já começou, né? O pastor Ricardo estava lá, a pastora Adriana, a pastora Regiane também estava lá. Então lá o pastor, depois que começou com cada um de nós que estávamos lá, ele me passou a palavra também, eu ainda não era convertido ainda, e ali já começou, ou seja, ali eu acredito que ali Deus já começou, já estava trabalhando em mim, porque ali eu passei algumas coisas que eu já estava sentindo, né? E então ali já começou. Quando ela me convidou para a gente romper o ano na igreja, eu respondi não, porque a gente sempre fez depois que ela chegava da igreja, né? A gente fazia a nossa confraternização lá em casa mesmo. Então nesse dia eu falei, não, hoje eu não vou continuar aqui preparando, quando vocês chegarem vai estar pronto aqui. Mas no primeiro domingo, ou seja, domingo que vem eu vou. Eu já falei assim. Então nesse dia eu já falei isso. E foi assim. No domingo seguinte, que foi dia 5 de janeiro, eu não vou esquecer, eu já fui, né? E chegando na igreja, foi interessante que os irmãos, né, como já conhecia a história dela, né, toda essa história, e eles me receberam assim de uma forma que eu olhei assim, eu fiquei muito emocionado assim, muito emocionado pela recepção na igreja, quando eu cheguei no primeiro dia, né, que eles me olhavam assim, né? Então aquilo mexeu muito comigo e desde então, no domingo seguinte eu fui, na quarta-feira... Deus fez um milagre, né? Mas segura esse milagre que eu vou para os intervalos e daqui a pouco eu volto e você vai saber como é que está a vida, como está a vida desse casal hoje. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você. De volta com o programa Mundo Real e com esse casal que está testemunhando o poder de Deus na vida deles, e você já pôde acompanhar aqui outros testemunhos e todos esses testemunhos têm realmente glorificado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu queria convidar você, meu amigo que mora na zona sul do Rio de Janeiro, domingo que vem, domingo agora, hoje é sábado, nós vamos para domingo agora às 10 horas da manhã, Deus tem abençoado no templo da Assembleia de Deus em Gramacho ou aí na Zona Sul, na Viveiro de Castro, número 155, no Copacabana Mar Hotel. Você é o nosso convidado, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a todo aquele que for. Como você está vendo esse testemunho aqui, Deus tem feito isso em todas as igrejas vivas, 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu quero convidar o meu amigo da Barra da Tijuca. Nossa igreja está na Barra, toda segunda-feira, na Belisário Leite, número 406, no Hotel Gaivota. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo vocês em nome do Senhor Jesus. E de volta aqui com esse casal abençoado, a paz que você sente hoje, homem de Deus, você tinha antes? Não, de jeito nenhum. Não tem como ter paz num ambiente do qual você era cercado. Ela me disse, eu não sei se você vai lembrar, que ele chegou ao momento de quebrava tudo em casa. Senhor, ele quebrou tudo em casa e aí eu denunciei ele, a gente foi para a justiça por causa disso e o juiz totalmente a favor de mim e ali a gente houve uma separação, né? E eu sempre naquela posição, eu não largo a igreja. E aí ele desafiou, você vai ficar realmente com a igreja? Você vai me largar por causa da igreja? Eu falei, eu largo por causa de Jesus.
entendeu? Mas sempre assim, minha fé lá e orando e buscando, perseverando, até Deus ter misericórdia. E quando nós ouvimos a Carmen falar aqui sobre eu largo por causa de Jesus, é porque a Carmen lembra das passagens bíblicas, da doutrina bíblica, onde o nosso amor por Deus está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, porque nós amamos a Deus. E se amamos a Deus, Deus então faz o que Ele quiser conosco. E isso é o que aconteceu com essa união familiar. E quando ela fala assim que deu parte, o nosso reverendo tem nos ajudado, e você vê isso no ministério de Jesus, porque ninguém valorizou mais as mulheres que Jesus na Bíblia Sagrada, ele que deu esse levante, protegeu as mulheres. Nós realmente protegemos as mulheres e percebemos que o mundo é um mundo de agressão. Uma mulher morre por dia no Brasil, isso é uma coisa muito terrível, e ela tomou uma decisão corretíssima. Não, o homem está quebrando tudo, daqui a pouco me quebra também, quebra meus filhos, então tem que dar parte, deu parte dele e tal, começou um processo de separação até chegar no dia 5 de janeiro. Foi 5 de janeiro? E esse homem então... Como é que foi para você ver esse homem entrando na igreja pela primeira vez? Assim, eu dou aula, né, lá na Igreja Viva. Quando eu vi ele, eu cheguei a passar mal mesmo, minha pressão foi abaixo mesmo, porque assim, era um sonho de 9 anos orando, 9 anos perseverando, e eu queria muito, às vezes eu profetizava assim, eu orava nas cadeiras, Senhor, ele vai sentar um dia em uma dessas cadeiras. O quadro na minha casa era totalmente diferente do que eu orava, né, porque a situação realmente, ele o tempo todo virado mesmo a cabeça. E quando eu vi isso acontecer, realmente foi muito emocionante. A conversão dele aconteceu no dia 12 de janeiro, no domingo seguinte, ele levantou a mão, de livre e espontânea vontade, e aconteceu a conversão dele, a igreja toda assim, em pranto, foi muito lindo, eu chorei também bastante. E hoje ele está aqui dando frutos, está envolvido nos projetos da igreja, ele está, pastor, com aquela sede assim, tem isso para fazer, eu estou dentro, está tudo assim. Realmente. E aquele homem de antes, roqueiro, com a cabeça virada, agora, que transformação tem dominado sua vida? O que você tem feito agora? Com Jesus, o que mudou? Olha só, a própria fisionomia, né? A gente já percebe, né, que assim, a gente era muito... Eu nem me olhava direito no espelho. Só se a gente cortar, ela me disse que você andava todo de preto, era assim, não andava... Né, com o nome das bandas sempre. É interessante que é claro que cada um tem a sua forma, ou seja, como eu vim do rock, lá tem muitos que realmente estão lá pelo prazer da música, né, que muitos gostam realmente. Mas a maioria é por conta de uma revolta, né, se revoltou, então, que era o meu caso, né. Eu era revoltado, o que eu falava nas minhas músicas era coisa assim que iam contra tudo, né. Incitava a violência? Não a violência em si, porque eu não gostei disso também, nunca gostei. Mas assim, eu falava, nas letras a gente falava, né? Como, por exemplo, não votar, né? E de repente, quando ela chega com Jesus na nossa casa, ou seja, de repente você acha que não tem mais nada para bater de frente com você. Então você está ali firme, acreditando naquela ideia e tal. Aí de repente ela chegou com Jesus em casa. Por isso veio esse levante, essa coisa toda. Eu até perguntava assim para ela, perguntava para mim mesmo, poxa, mas o que fizeram com ela? O que fizeram com ela que ela realmente assim cresceu e se fortaleceu? E eu fiquei assim, ou seja, por isso que vinham essas ideias, essas atitudes, né, violentas até em mim. Mas assim, quando chegou Jesus também na minha vida, né, quando ele começou a trabalhar em mim também, eu fui entendendo, né? E até que hoje está tudo mudado, ou seja, aquele passado ficou para trás, a gente realmente hoje tem uma vida de paz. O que eu achava que eu iria encontrar lá, que eu nunca iria encontrar, hoje eu vejo que eu nunca iria encontrar, aqui na igreja eu estou tendo agora, que é essa paz maravilhosa, e é isso, eu quero que muitos, né, tenham esse prazer de também descobrir essa paz, esse sossego que agora... Um recado rápido para uma pessoa que, como o senhor, está vivendo nesse mundo, e o que ele tem que fazer para sair dessa vida? É não perder mais tempo. Ou seja, eu hoje digo claramente que se eu já tivesse essa visão, né,
que hoje eu tenho, eu teria vindo no primeiro dia junto com ela para a igreja. Carmen, a mulher que está sofrendo com um casamento destruído, o que ela precisa fazer? Continuar lutando, né? Entregar a vida mesmo nas mãos de Jesus e continuar orando, perseverando e ter posição de mulher. A mulher não pode se recuar, a mulher não pode se recuar às ameaças, ter sempre a posição mesmo, porque ele virá, né? Ele virá. Se virar, Jesus vai trazer, né? Com certeza, mas de acordo com a posição dela, orando, sempre está buscando, porque Deus tem compromisso. Obrigado. Que ótima entrevista. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem nós estamos de volta, trazendo mais testemunhos, milagres como esse, para abençoar a sua vida. Fique com Deus. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você.